Uma banda que eu adoro é uma banda britânica, se chama Radiohead. O que eu acho mais impressionante no Radiohead é o feeling incrível que eles possuem e o modo como eles conseguem transmitir toda essa sensibilidade em suas músicas, que são maravilhosas. São composições fantásticas que se destoam bastante do mainstream vigente. Algo bastante intrigante a respeito dessa banda é que, por algum motivo, eles conseguiram sobrepujar o gosto do inconsciente coletivo, de modo que alcançaram uma projeção internacional e um sucesso estrondoso, que já faz bastante tempo que eles estão aí com essa carreira bastante frutífera. Essa banda ela possui uma profundidade em suas composições, em suas harmonias, em suas melodias, tão incrível que palavras não descrevem. É algo realmente difícil de ser colocado em palavras, porque é de uma abstralidade, é de uma intensidade incomum, cara, e é algo lindíssimo, muito bonito, muito, muito. Eu às vezes fico até meio emocionado quando eu escuto Radiohead, porque é aquela coisa que toca na alma. É algo totalmente não superficial, é algo incrivelmente profundo e de uma beleza, de um bom gosto, de uma sensibilidade extraordinária. Então, Radiohead é uma banda que eu, com certeza, esqueci a palavra agora. Com certeza eu sugestiono para todos aqueles que possuem, assim como eu, um pavor de coisas supérfluas e que possuem uma exaltação por coisas profundas e intensas, como é o caso de Radiohead, com suas músicas belíssimas e bastante incongruentemente em comparado com as músicas que tocam hoje em dia. E eu andei refletindo por que existem tão poucas bandas realmente originais, com integrantes que estão ali realmente para transmitir alguma mensagem, com pessoas verdadeiras que amam a música e respeitam a música. Na verdade, existe um fenômeno muito curioso, porque sempre existiram e sempre existirão artistas incríveis, dotados de uma capacidade de criação ímpar, mas que nem sempre conseguem alcançar uma projeção visível por conta do inconsciente coletivo, que clama por coisas supérfluas, coisas inúteis, por porcarias, assim como o funk e sertanejo universitário, que são os gêneros que mais tocam no Brasil. Existem coisas de incrível qualidade, porém, nós temos sempre que procurar minuciosamente, como verdadeiros arqueólogos, seja da arte, seja da literatura. Claro, literatura é uma forma de arte, né? Mas seja em qualquer esfera humana, o sumo do que é de bom nós temos sempre que procurar exaustivamente, porque não são coisas muito nítidas por conta dessa muralha que nubla a nossa visão, e é uma muralha composta das coisas vigentes na sociedade, que em sua maioria são lixos perniciosos, mas que são aquelas coisas mais visíveis, né? Então, o Radiohead faz parte de uma anomalia que de tempos em tempos ocorre, cuja a inexplicabilidade é algo bastante intrigante. É como se de tempos em tempos houvesse uma brecha no qual é possível transpassar essas pepitas de ouro entre os cascalhos incontáveis que existem na esfera coletiva da humanidade. E assim como o Radiohead, existem bandas nacionais como For Fun,
e Los Hermanos, que se valeram dessa rara fresta que se abre e onde as coisas diferentes finalmente conseguem ultrapassar. Los Hermanos é uma banda bastante conhecida aí no cenário musical brasileiro. Os compositores do Los Hermanos são incríveis, cara. Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante dispensam comentários. São escritores, principalmente, acima de qualquer outra coisa. Por isso suas letras são belíssimas. Eles compõem com uma capacidade de transmitir emoções muito peculiar. O Marcelo Camelo possui um estilo de composição bem interessante, que as composições dele são poesia pura. O cara é realmente um poeta e não somente as composições dele, como as criações melódicas e harmônicas são todas repletas desse perfume poético, que eu particularmente acho algo maravilhoso, cara. O nosso mundo está tão completamente escasso de poesia, a gente não vê quase poesia nas atitudes humanas, o que a gente vê é um bando de imbecil fazendo as maiores atrocidades que se possa imaginar. Quando você escuta uma composição de Marcelo Camelo, você é naturalmente transportado para além de toda essa nuvem de merda que acomete a nossa sociedade. Principalmente a sociedade como a brasileira, onde os ritmos mais tocados são funk e sertanejo universitário, né, cara? Por isso que os brasileiros são burros ao extremo. Qualquer imbecil consegue tapear um brasileiro com a maior facilidade e ainda se julgam malandros, né? Ainda se julgam um povo esperto, um povo que é surrupiado constantemente pelos seus governantes, um povo que tem um alto custo de vida para um salário mínimo de miséria. E o reflexo disso está aí, né? Nas músicas que se escutam, nos livros que não leem, no sistema de ensino que é uma piada, tanto fundamental quanto o ensino médio, quanto superior. As pessoas concluem o ensino superior e não conseguem interpretar um texto, porra. Ou seja, e tudo isso tem relação com as artes, né? Quem não tem interesse aí por escutar uma música de qualidade, por ler um livro, porra, elucidativo, que não seja romance, cara, pelo amor de Deus, mano. Século XXI ainda tem gente que abre um livro pra ficar lendo romance, bicho. Daqueles tipo da novela das 8. Claro, gosto não se discute, né? Mas eu tô aqui falando de coisas que eu gosto e como eu tenho fobia de superficialidade, de coisas assim banais, naturalmente eu só me interesso por coisas realmente avassaladoras. E as músicas do Los Hermanos, elas me causam esse alumbramento toda vez que eu escuto, velho. E as composições do Marcelo Camelo, como eu estava falando, são incríveis. As do Rodrigo Amarante, elas já são dotadas de um perfeccionismo muito interessante, que acredito que é por conta do sol que ele tem no signo de Virgem. E ele é um cara poliglota, ele fala vários idiomas e compõe muito bem em vários idiomas. Francês, espanhol, inglês, português, obviamente. E é uma banda que vale a pena a gente escutar, viu? Uma outra banda brasileira também que eu sou apaixonado se chama Forfã. Forfã é uma banda daquelas que entrou por aquela brecha aparentemente intransponível, mas conseguiu uma projeção no mainstream e alcançou um sucesso bastante considerável. Hoje em dia os seus integrantes eles fazem carreiras paralelas à banda, pois atualmente a banda se encontra no período de hiato. E o Forfã possui uma mistura de reggae e rock alternativo. É muito interessante e você vê que são pessoas que estão ali unidas por conta da música. Nada mais além da música. Você consegue sentir
que a música fala mais alto em todas as coisas que eles fazem, e você vê que eles estão vibrando em uníssono. Você vê que não é uma pessoa querendo se sobrepujar em cima da outra por uma questão de ego, mas você vê que são integrantes convergidos numa única entidade, que é a banda. Eles funcionam como um verdadeiro organismo, e essa que faz toda a diferença. E as composições deles são lindíssimas, cara. E o que eu acho mais legal é que eles não se limitam a ficar compondo aquela coisa melosa que fala sobre o relacionamento. Ah, eu te amo, você é tudo pra mim, ou então você me decepcionou, quero morrer com você, acabou comigo. Não, eles compõem coisas relacionadas à alma, à elevação espiritual, à sensibilidade incrível. E é aquela coisa, né? Toda vez que eu aperto o botão para gravar algum áudio ou algum vídeo, sempre aparece alguma desgraça fazendo barulho aqui na rua que eu moro. E esse é um dos motivos que eu tenho tanta vontade em comprar uma casinha lá no litoral nordestino, daqueles de praia deserta, meter um estoque de livro, levar meu violão, levar minhas coisas que eu gosto de escutar, botar um estoque de comida e ficar lá para sempre, mano. A maior ambição que eu tenho na vida é essa. Mas o que eu tava falando é sobre as composições do Forfã, que são as coisas lindas demais, cara. E que não estão ali naquele degrau onde só se fala sobre relacionamento, mano. Fala sobre a vida, fala sobre a estrutura humana, fala sobre o metafísico, e eu sou apaixonado. Então, Los Hermanos, Radiohead, Forfã são bandas aí que eu deixo a minha dica para escutarem. Agora, falando sobre livros, eu gostaria de falar sobre um livro arrebatador que eu li já fazem quase 5 anos, mais ou menos. É um livro do Osho que se chama Eu Sou a Porta. E a sensação da primeira página que eu li desse livro era de que eu realmente estava abrindo alguma porta que me ligava a um mundo desconhecido. Porque realmente, cara, o Osho ele consegue transmitir a profundeza da alma que ele tem, que é uma alma muito inspiradora, muito sensível e muito elevada, ao meu ver. E ele fala bastante sobre meditação, sobre os processos mentais humanos. Nesse livro também ele faz muita crítica à sociedade. Ele fala sobre o sistema de ensino que não ensina nada além de robotizar as pessoas. Fala sobre o mercado de trabalho, que é aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Que é uma selva hedionda e repleta de injustiça, repleta de loucura, repleta de trevas. E também fala sobre a capacidade do ser humano de se conectar com algo além do ser humano, que seria um reino transcendental que está acessível a todos, porém quase ninguém tem interesse em degustar desse mundo. E para conseguirmos acessar essas outras realidades, ele fala que a chave principal se chama meditação. E já fazendo um gancho com outro livro que eu quero sugestionar, que se chama O Poder do Silêncio, do escritor Carlos Castaneda, a meditação está estritamente relacionada ao silêncio interior. E para alcançarmos o silêncio interior, é fundamental desligarmos o nosso diálogo interno, porque essa é a real meditação. É quando dentro de nós existe apenas um vazio, não um vazio detritivo, mas aquele vazio maravilhoso que a tudo preenche de benignidade. E
o livro do Carlos Castaneda, ele mostra que o cerne para ativarmos o silêncio interior reside na compreensão e na aplicação da meditação, não somente quando deitamos na cama, fechamos os olhos, respiramos fundo e cessamos os pensamentos, mas no desdobramento desse estado durante a nossa vida cotidiana, durante o nosso dia a dia, aplicarmos esse estado meditativo durante todos os momentos da nossa vida. Isso, evidentemente, é uma tarefa complicada, mas com um pouquinho de prática a gente consegue aos poucos ir vislumbrando esse silêncio interior quando menos esperamos. É tudo uma questão de prática, né? Com a prática você vai adquirindo o hábito e o hábito passa a se tornar algo intrínseco do teu ser. E o silêncio interior, ele cria elos, ele cria portais para nos conectarmos ao mundo, como que eu posso explicar? A mundos paralelos. Inclusive tem um outro livro do Carlos Castaneda que ele fala sobre a arte do sonhar, que consiste em estarmos despertos no mundo que habitamos durante os sonhos, que são aqueles mundos oníricos, que são tão reais quanto esse mundo aqui, onde estamos agora, mas que possuem outras características. E o que acontece? Esse livro ele detalha algo muito interessante, que do outro lado, ou seja, naquele mundo dos sonhos, nós nos comportamos exatamente como nesse mundo aqui. Então, se nesse mundo aqui nós somos dopados, nós vivemos em estado de total inconsciência, naturalmente no outro mundo viveremos exatamente da mesma forma. Então, se nesse mundo aqui nós adotarmos o silêncio interior perene, naturalmente desdobraremos esse estado no mundo dos sonhos. E quando isso acontece, nós adquirimos a lucidez no mundo dos sonhos, ou seja, nos apercebemos de estarmos sonhando, que é aquele momento maravilhoso que você se dá conta que está sonhando. Você está ali dentro do sonho e percebe que você está sonhando, e naquele momento a tua lucidez dispara e que coisas estranhas acontecem. Você começa a controlar o sonho e aquela realidade do sonho é algo muito incrível, cara. A começar pelo fato de que inexiste tempo e espaço. Você consegue viajar para o passado e para o futuro como se fosse viajar de um bairro para outro. E o espaço deixa de existir, porque você consegue se teletransportar a partir da tua conexão mental para outros locais. Por exemplo, no mundo dos sonhos, quando você está desperto, naquilo que a tua mente se focaliza, ou você cria aquilo, ou você se teletransporta para aquilo. Por exemplo, se você mentalizar o Cristo Redentor, você é automaticamente teletransportado para o Cristo Redentor. Isso é incrível, é fantástico e realmente ocorre, não é loucura, não é ilusão. Que se foda quem pense que isso é apenas uma abstração mental, porque o que é real, na verdade? Um sonho é tão real quanto essa presente realidade aqui. E as pessoas que acreditam que isso é apenas uma mirabolante criação mental são aquelas pessoas que estão chafurdadas na superficialidade do inconsciente coletivo dessa realidade aqui e estão a anos-luz de distância de compreender qualquer coisinha que esteja além do inconsciente coletivo daqui. Mas, cara, é muito foda, vale muito a pena. Osho, o nome do livro é Eu Sou a Porta. E os dois livros do Carlos Castaneda se chamam O Poder do Silêncio e A Arte do Sonhar. Um filme muito interessante que eu assisti recentemente se chama Cidade das Sombras. Trata-se de um rapaz que ele acorda dentro de uma banheira e totalmente isento de memórias. O cara não consegue se lembrar de absolutamente nada,
acometido de uma amnésia profunda e com a polícia atrás dele, pois ele é acusado de cometer homicídios de prostitutas. O cara é um serial killer de prostitutas. E além da polícia estar na cola dele, também existe uma seita secreta de pessoas muito obscuras que também estão procurando ele. E também existe um psiquiatra maluco que está procurando ele. E com o desenrolar da trama, a gente descobre que ele é uma peça fundamental para desvendar um quebra-cabeça incrível que é revelado ao final do filme. O interessante desse filme é que ele faz uma metáfora da nossa atual situação existencial no planeta Terra e também pelo fato de que nunca amanhece. O filme se passa durante todo o tempo no período da noite. Depois ele descobre que o sol havia deixado de existir, algo que eu achei incrível, essa sacada do autor. E é um filme que revela bastante sobre a mente humana, sobre os poderes mentais humanos que estão no esquecimento. E o engraçado é que esse filme foi produzido em 1998 e ele faz uma alusão sobre a Terra ser plana. E a teoria da Terra plana é uma teoria bastante vigente agora, que fala sobre a Terra não ser do formato esférico e que na verdade é o Sol que orbita a Terra e não o contrário, e que o Sol não estaria tão distante quanto pensamos, mas estaria tão perto quanto a Lua, assim como todas as estrelas também. É uma teoria que bota uma pulga atrás da orelha muito enorme, porque não é apenas um vão falatório, mas algo bastante minucioso. Existem cálculos meio que confirmando isso, existem pesquisas, pessoas que estão realmente desbravando, tentando comprovar a existência da Terra plana, e que nesse filme aí eles fazem eles deixam uma mensagem subliminar fazendo menção sobre a Terra ser plana. E nesse filme também as criaturas obscuras que perseguem o protagonista da trama, eles possuem o poder de parar o tempo. E toda vez que eles param o tempo, eles realizam alguma alteração na vida das pessoas. Por exemplo, o cara que era pobre, repentinamente, depois que eles eles reativam o tempo, ele se transforma numa pessoa milionária. E por aí vai, eles ficam sempre editando. E por isso que as pessoas elas não conseguem ter uma clareza mental, pois as memórias delas são constantemente editadas e deturpadas. E elas começam a sentir saudades de momentos que aparentemente nunca viveram, mas são tão presentes quanto qualquer outra coisa que elas realmente tiveram experimentado. E é um filme muito interessante, se chama Cidade das Sombras. Outro filme que eu gostaria de falar sobre é um filme chamado A Vila, que se passa no período medieval, que consiste numa vila que foi construída ao redor de uma floresta. É uma vila circundada por uma floresta. E dentro dessa floresta habita um misterioso monstro que, de tempos em tempos, ele invade a vila e assassina uma pessoa da vila. Primeiro ele sequestra a pessoa fica desaparecida durante um tempo e depois eles encontram nas proximidades da vila o cadáver da pessoa desaparecida. E passam-se várias gerações e ninguém jamais ousa adentrar a floresta para descobrir o que existe além da floresta, por conta do medo incrível que eles possuem daquele monstro. E ficam anos assim, e ninguém questiona sobre aquela situação que eles vivem, ninguém se questiona sobre nada. É como se fosse a nossa vida aqui. E então uma menina cega, juntamente com um garoto esquizofrênico, resolvem
tentar ultrapassar a floresta para descobrir o que tem além da floresta. Então eles encontram um monstro e a partir disso coisas fantásticas começam a desenrolar no filme e tirar o chapéu para o escritor do filme, que foi de uma criatividade incrível, assim como o diretor do filme também, que conseguiu transmitir isso de uma forma riquíssima, com uma sensibilidade linda. E o que ela encontra ao final da floresta é uma coisa que me deixou com o queixo caído quando eu assisti, porque é algo realmente extraordinariamente arrebatador. O filme se chama A Vila, do diretor M. Night Shyamalan. Agora eu queria falar sobre animes. Animes são desenhos animados japoneses. Porra, os orientais são incríveis nessa criação de animes. Eles são de uma peculiaridade na hora de criar essas animações, que eles conseguem transmitir toda aquela sensibilidade oriental, sabe? Os orientais são criaturas incríveis que... Pera aí que eu vou ter que pausar a gravação, porque eu acho que o gravador, ele não tá gravando. O povo oriental tem aquela capacidade de criação que ultrapassa qualquer outro povo do planeta Terra. Tanto é que eles sofreram 2 bombas atômicas, são devastados constantemente por tsunamis e terremotos. E a velocidade e a impecabilidade do modo como eles sempre se reerguem, como eles ressurgem das cinzas como a ave fênix, é algo realmente maravilhoso. E isso deságua nas criações artísticas deles, principalmente nos animes, nesses desenhos animados. E eu gostaria de falar sobre alguns. Tem um anime chamado Paranoia Agent, que é a história de uma histeria coletiva que acometeu toda uma cidade, e uma histeria coletiva que teve o cerne em uma mentira muito bem contada por uma única pessoa. E todas as coisas estranhas que aconteciam com as pessoas dessa cidade, elas atribuíam a essa mentira. Elas passaram a contar a mesma mentira diversas vezes, de modo que a mentira se transformou numa verdade, e numa verdade que tomou proporções avassaladoras. E esse anime fala basicamente sobre isso, explora bastante os recôncavos da alma humana. Eles mostram tudo aquilo de bom e de ruim que um ser humano pode fazer. Fala também sobre a sugestionabilidade mental das criaturas humanas, que os seres humanos são seres altamente sugestionáveis. A partir do momento que você implanta uma sugestão na mente da pessoa, a mente dessa pessoa cria todas as circunstâncias que proporcionam a veracidade comprobatória daquela sugestão aplicada. Ou seja, aquilo que você acredita que é real, realmente acaba se transformando numa realidade. E é nisso que esse anime fala. Outro anime que eu gostaria de falar é o anime que se chama Dark and Then Black, que trata de uma ocorrência inusitada que aconteceu no planeta Terra, que é sobre a queda de um meteoro. A partir do momento que o meteoro despencou na Terra, coisas estranhas começaram a acontecer, principalmente porque o céu desapareceu. O céu foi tomado por uma espessa camada de poeira, de modo que tiveram que construir um novo céu. Isso é algo que eu achei muito bonito nesse anime, que eles mostram a capacidade que nós temos de forjarmos universos paralelos a fim de sobrepujarmos o universo vigente que nos atormenta
e que nós temos que vivenciar. Então eles constroem um novo céu dotado de novas estrelas, porém de uma realidade tão impressionante que muitas pessoas começam a acreditar que o novo céu, na verdade, é o que foste outrora. Eles pensam que o novo céu é o antigo céu. E cada estrela desse novo céu corresponde a um contratante. Contratante é o modo como eles chamam as pessoas que adquiriram capacidades paranormais a partir do momento da queda desse meteoro. E para eles utilizarem essas capacidades paranormais, eles precisam adquirir um contrato, mas esse contrato é um contrato abstrato. Não é uma folha de papel no qual a pessoa assina embaixo. É um contrato de alma. E o pagamento desse contrato vai de coisas bizarras até coisas inofensivas. Como beber sangue de criança até comer flor. Sempre quando uma pessoa utiliza o poder sobrenatural que ela adquiriu, ela tem que fazer um pagamento desse. E a trama vai se desenrolando em cima disso e... Bebi uma água aqui, tá um calor foda. E a trama vai decorrendo em cima disso aí. Vale muito a pena assistir esse anime, cara. Muito bonito. E pra finalizar, eu gostaria de falar sobre um anime chamado Mushishi. É um anime que faz menção à existência de criaturas inorgânicas que habitam o limiar entre os mundos físico e espiritual. E existe um cara que é o protagonista desse anime, que ele possui a capacidade peculiar de conseguir enxergar e interagir com essas criaturas que não fazem parte da realidade humana. Mas ele possui uma coisa que acaba sendo um estigma na vida dele, que é o fato dele atrair essas criaturas em qualquer lugar que ele esteja. É como se houvesse um imã nele que imanta essas criaturas para perto dele. Então ele decide que ele tem que virar um peregrino e tem que sair viajando por aí. O anime se passa na época do Japão feudal, então os cenários são belíssimos, com aquelas paisagens antigas do Japão, sabe? Aquelas paisagens montanhosas, uma natureza muito bonita, e o modo como eles desenharam, nossa, é de uma arte. Esse anime é uma obra de arte, cara. É algo que é muito além, assim, de qualquer coisa que eu possa conseguir colocar em palavras para descrever. E numa dessas andanças ele acaba encontrando um rapaz que foi batizado de arco-íris, porque o pai dele era apaixonado por arco-íris, cara. Tanto é que sempre quando chovia, ele ia para a rua no meio da chuva para tentar encontrar um arco-íris, e sempre quando ele avistava um arco-íris, ele ia correndo na direção do arco-íris para tentar alcançar o arco-íris, tentar tocar no arco-íris. Tamanha era a fixação que ele tinha por esse fenômeno. Até que um belo dia ele realmente consegue encontrar um arco-íris, ele toca no arco-íris, mas nesse exato momento ele se transforma no arco-íris. E isso eu achei uma coisa incrivelmente genial. Então, esse pai desse rapaz, ele desaparece do nada, assim, sabe? Porque ele se transforma no arco-íris. Então ele só reaparece em dia de chuva, quando tem chuva, com sol, que é quando surge o arco-íris. Então, o protagonista, que é o andarilho, ele encontra esse rapaz que perdeu o pai na tentativa vã de conseguir reencontrar o pai dele, porque o pai dele havia desaparecido.